Olá, 13 milhões de brasileiros estão sem emprego. Mesmo para quem tem qualificação, muitas vezes o processo de procurar uma vaga pode ter um reflexo psicológico, claro, né? E aí reduz a disposição necessária para uma boa recolocação profissional. Mas olha, tem gente trabalhando para ajudar essas pessoas. Uma delas é a Bia Diniz, ela é fundadora da ONG Cruzando Histórias. Bia, muito obrigado pela sua presença e eu estou curioso aí para saber, porque assim, tem muito desempregado, tem muita gente procurando emprego, como eu falei no início, às vezes a pessoa procura, não acha, vai ficando meio desanimada, né? Tem até os desalentados, né, que a gente vê nas pesquisas, né? Como é que surgiu essa história e você resolveu contar histórias de quem não tem trabalho, até para ajudar a arrumar um trabalho? Sim. Eu sempre fui uma pessoa de muitas causas, de muito engajamento, assim, eu sempre gostei muito do social e essas questões da sociedade eu estou mais sensível a elas, né, diria assim. Então eu estava assistindo uma matéria sobre o desemprego, sobre aqueles números, estatísticas, que é o que a gente está acostumado a ver mesmo na televisão. Só que no final dessa matéria foram entrevistar algumas pessoas na rua e entrevistaram a Sueli. E quando entrevistaram a Sueli, ela começou a chorar, falando do desemprego e da ordem de despejo que ela recebeu para sair da casa dela. E naquele momento eu tive um impulso, assim, de vou resolver a vida dessa mulher, né? Vou pagar os aluguéis dela, vou ajudar ela para que ela não vá para a rua com os filhos dela. Pagar os aluguéis? Você é casada? Sou casada. E aí seu marido falou o quê? Meu marido falou, você tá doida? Aluguel de quem? Eu falei dela. Ele, ela quem? Eu falei, ela que estava passando na televisão. Ele pirou, né? Ele falou, essa menina pirou de vez. E a moça que dava o depoimento, que estava desempregada, ela tinha filhos? Ela tinha 3 filhos e ela falou, tô sendo despejada com os meus 3 filhos. Não arrumava emprego. E aquilo acho que já bateu também no meu lado mãe, né? De pensar, eu olhei pro meu filho e falei, meu Deus, como assim? Ela vai pra rua? Né? Olha que ponto chegou. E ela até comentava que ela só tinha 20 centavos em casa e tal. E aquilo me inspirou, assim, eu tentei no primeiro momento ajudá-la, né? Eu tentei encontrar ela, acabei não encontrando. Mas daí veio a reflexão, assim, tantos números tão grandes, né? 13 milhões, 14 milhões que a gente escuta falar. Mas, na verdade, quando tem uma história dentro da sua casa passando pelo desemprego, já é o todo, né? Você sabe que eu me lembro, você me fez lembrar uma frase que diz assim, olha, entre aqueles que se respeitam, uma pessoa vale toda a humanidade, né? Sim. Achei bonita essa frase porque, assim, a gente vê números, estatísticas, a gente abriu o programa falando 13 milhões, mas chega uma hora que o nosso ouvido já nem 13 milhões, 12 milhões, 1 milhão. A gente se acostuma. Uma história, às vezes, toca mais do que números e números que a gente vê se avolumando aí a todo momento. E aí você foi atrás, você já veio da área de recursos humanos, de RH, né? Sim, eu sou profissional de RH já há 14 anos. Trabalhei meus últimos 10 anos como analista de RH. Quando o Cruzando começou na minha vida, eu estava na lista de RH, né? E concursada, era funcionária pública. E essa conexão com a história da Sueli me fez entender que atrás desse número que a gente está se acostumando, que é um número muito alto, mas que a gente está se acostumando, tem pessoas e tem histórias. E aí eu juntei também com um questionamento meu enquanto profissional de RH, que era sempre, numa entrevista, pegar o currículo da pessoa e querer saber quem é ela. Porque aquele papel, né, o currículo, que é uma ferramenta ainda muito utilizada, ele é muito raso. Não mostra quem realmente a pessoa é. E aí sempre eu tinha aquela curiosidade, eu preciso saber mais. E na entrevista que a gente tem a oportunidade de saber mais quem é aquela pessoa. E aí, como eu não encontrei a Sueli, uma amiga falou pra mim, Bi, se você não conseguir ajudar ela, acha outra Sueli, né? São 13 milhões de histórias, provavelmente tem muitas outras Suelis passando por isso. E foi aí que eu peguei uma lousinha que era do meu filho, e escrevi, tá sem trabalho? Fale comigo. Isso na rua, você foi pra rua? E eu comecei a ir pra rua. Aqui na capital paulista? Sim. Eu trabalhava ali na região de Pinheiros, então eu comecei a fazer por ali e comecei a fazer em Cotia também, que é a cidade onde eu moro. Eu saía com a lousinha, abria meu notebook e colocava ali a plaquinha. Porque a minha ideia, acho que no começo era ajudar a fazer um currículo, ajudar a fazer um perfil num site de vagas e também entender ali qual que era a dor, o que aquela pessoa estava passando, como que eu posso ajudar, né? De que forma? Porque pagar aluguel, dinheiro, eu não teria. Mas, é interessante assim, que você não sentou e fez um plano de empresa. Não, você foi para a rua e falou assim, o que está acontecendo? Sim. Pegou uma lousa e aí as pessoas se aproximavam e perguntavam, que você... Posso contar? Imagina as pessoas com um pouco assim, receosas, o que é isso? Muita gente ficava assim... Mas o que é? Você tem vaga? Muita gente achava que eu estava ali com vaga em aberto e queriam
arrumar emprego. Mas aí você fala, não, eu tô aqui para ouvir as histórias e aí você explicava a proposta. E aí as pessoas começam a falar... Aí eu falava, não, eu sou profissional de RH, eu estou bastante impactada com esse número, né, com esse volume do desemprego, uma coisa que me sensibilizou. Certo. E eu quero entender quem são as pessoas por trás desses gráficos, das estatísticas e, de repente, como que eu posso ajudar enquanto profissional de RH. E o que você achava mais, assim, apesar que, claro, tem um local específico que se você estava, mostra uma realidade, mas você achava gente que não tinha qualificação nenhuma e gente que às vezes tem várias qualificações e também não achava nada? Então, o que eu fazia? Eu logo percebi que se eu tivesse sempre no mesmo estilo de lugar, as pessoas seriam muito parecidas. Então, eu comecei a ir para lugares diferentes. Então, até para conhecer pessoas de classes sociais diferentes, com histórias diferentes. Na verdade, assim, eu comecei a publicar as histórias, porque daí eu escutava a história e perguntava, posso contar a sua história? Muita gente falava, não, pra quê? Vou me expor, isso é feio e tal. Mas muita gente falava, nossa, como assim? Falei, não, eu conto a sua história para mostrar para as pessoas a minha perspectiva de quem você é, além do seu currículo. Eu quero mostrar que você não é só um número. Quero mostrar que você é alguém que tem bagagem, que teve, né, uma trajetória de vida. E aí muitas pessoas foram topando. E eu comecei a publicar essas histórias numa página no Facebook que já chamava Cruzando Histórias, né? Foi um nome aleatório também. Eu não tinha intenção de que virasse uma ONG, de que crescesse da forma que cresceu. Era uma iniciativa minha. Você acha que contando a pessoa contando a história dela é um pouco diferente do relato que ela tem na rede social? Eu digo assim, você como profissional de RH, hoje em dia, acho que as pessoas... tem o Antônio aqui. O Antônio tem um Facebook, então vamos lá entrar. Mas aí, geralmente, o Antônio coloca as fotos bonitas, ele está sempre feliz. Numa história diferente, ele conta a realidade dele? Sim, é muito diferente e as pessoas têm dificuldade até de identificar a própria história. Assim, às vezes a gente pergunta, eu falo, mas me conta a sua história. Então eu trabalhei 10 anos em tal lugar, trabalhei 5 anos em tal lugar. Aí eu fico, não, o seu currículo eu já estou vendo, eu quero saber quem é você. O que te trouxe até aqui, né? O que você passou, o que você gosta de fazer, com quem você se identifica, com o que você se identifica. Então é uma conversa de mais profundidade mesmo, assim, de mais conexão. Você acha que as pessoas também, o que você está falando é quase uma terapia, né? As pessoas começam a achar respostas por elas mesmas, porque quando a gente fala, opa, peraí, mas eu podia fazer uma qualificação, eu podia fazer isso, eu podia falar com um parente, eu podia... Exatamente. Acho que as pessoas vão... O que eu comecei a perceber foi exatamente isso que você está falando. Quanto mais quieta eu ficava nas conversas, mais transformada a pessoa saía. E eu ficava assim, gente, o que está acontecendo? As pessoas saíam emocionadas, me abraçavam, agradeciam, e eu ficava assim, mas eu não fiz nada. Sabe o que eu acho que você fazia? aconteceu? Você quebrava um processo que, por exemplo, quem já ficou desempregado sabe que assim, a pessoa vai... antigamente a pessoa ia por orelhão, né? Pegava um negócio assim e ficava no orelhão, o pescoço doendo, né? Hoje, pessoal, muita gente não sabe nem o que é isso, orelhão, né? Um telefone público que você, dependendo do seu tamanho, você tinha que ficar embaixo. E aí a pessoa ficava numa listinha, dependendo da área dela, ligando. Oi, tudo bem? E ligava para trás, depois mandava currículo, papel, tudo, né? Só que quando você está num processo desse, você automatiza. E você já chega, é como um vendedor, se você recebeu 10 não, no outro pode ser que ele chega e fala assim, mais um, né? Já chega sem aquela predisposição. Foi o que a gente falou no começo, né? Quando você ouve a história, a pessoa fala, peraí, tem coisas aqui que eu posso melhorar, tem aspectos fortes meus. A pessoa se ouve, né, Jeremias? Ela se escuta. Quando ela está falando para alguém que realmente está interessado nela, que deixa ela falar, ela se escuta. E o que eu percebo as pessoas estão com uma falta de tempo absurda para o outro. Né? Às vezes a gente tem falta de tempo até com a nossa própria vida, quem dirá para as outras pessoas. Então é muito comum você, sei lá, querer marcar um café com um amigo e esse café nunca sair e os anos passarem. E você sempre fala, vamos marcar? Vamos, e não marca. De repente tem alguém ali que você não conhece, mas que está interessado em você. E você pode sentar e tomar um café, já é um susto, assim, você fala, nossa, mas ela está realmente interessada? E eu falava, não, eu estou interessada, eu estou aqui para você. Mas eu posso contar da minha vida? Pode, eu quero saber de você, eu quero saber quem você é, o que você está precisando, o que você está sentindo. Eu estou interessada em você, realmente. E aí as pessoas, meu Deus, tinha muitas que paralisavam, tinha muitas que já começavam a chorar só de olhar, só de ver o que estava acontecendo. Assim, né, nossa, tem alguém realmente... E aí o que eu comecei a perceber, né, que eu estava falando, que eu fui conversando com pessoas de perfis diferentes. Certo. Mas as dores muito parecidas. Né? Então, mesmo uma pessoa que vem de uma história super simples, de muita dificuldade, de muita batalha... Vamos supor,
um porteiro que veio da Bahia, que conseguiu fazer um cursinho de portaria aqui, sabe, que teve aquela vida sempre à base da dignidade e tal, mas muito difícil, de muita luta, ou com muitos filhos e tal, ele tem as mesmas dores do desemprego do que um ex-executivo que acabou de ser demitido após, sei lá, 30 anos de carreira de sucesso. Assim. E às vezes ações diferentes, reflexos diferentes. Por exemplo, eu já li histórias na quebra da Bolsa em 1929, teve muita gente que perdeu tudo e se jogava dos prédios. Tinha muito suicídio naquela época. E tinha gente que falava assim, não, vou refazer tudo. Eu vou começar do zero. Eu perdi tudo, mas eu vou recomeçar do zero. E essa é uma perspectiva que vai mudar de pessoa para pessoa e essa conversa é muito importante. Nosso programa hoje tem só 30 minutos, então eu queria resumir para você falar dos 2 projetos principais. A gente estamos conversando com a Bia Diniz, que ela tem a ONG Cruzando Histórias, é novinha, 2017 começou, né? 2017. Basicamente, você divulga essas histórias nas redes sociais, Instagram, Facebook, tem o site que a gente está colocando aí para você toda hora, mas resume para mim, quem pode participar, qual é o caminho, principalmente por meio do site, né? A gente sempre pede que o canal principal seja o site, porque ali você já vai entender o que a gente faz e tem o primeiro contato com a gente. Então, ali contar qual que é a sua situação, o que você espera, se você está recém-desempregado, você já está há muito tempo, se você está pensando em empreender ou se você está pensando em se recolocar mesmo. Ela mandou um e-mail no site? No site dá para entrar lá no Fale Conosco, vai escrever o e-mail para a gente. Você limita isso? Olha, gente, porque tem gente que vai escrever um livro, né? Dá uma limitada... Uma lauda, não sei. Na verdade, eu gosto que escreva. É mesmo? Eu gosto. Por quê? Tem muita gente que fala assim, olha, eu estou procurando serviço de secretária, meu número é tal. O que eu vou fazer com isso? Verdade. Eu não consigo fazer nada. Eu quero saber quem realmente a pessoa é para eu já dar um direcionamento de qual projeto ela se encaixa melhor, ou se a gente joga ela para o grupo do WhatsApp para ela ir acompanhando o nosso conteúdo, as oportunidades que a gente coloca. Você sabe o que eu estou achando sensacional? Assim, que por meio do que você criou, dessa ONG, enfim, eu acho que as pessoas devem ser sinceras, porque elas não é um canal diretamente com a empresa, porque a gente vive num mundo que, claro, tudo é muito de aparências e lógico, tem gente que até brinca com isso, por que você está aqui, né, o entrevistador, né, porque eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro, mas ninguém fala isso, né, a gente fala, porque eu gosto da empresa, por causa não sei o quê, essa então assim, de ambos os lados, às vezes não existe uma verdade, uma realidade como você consegue, talvez, e as próprias empresas podem se valer disso, né, de ter uma pessoa que tem um relato fiel do que ela é e do que ela acredita, do que ela espera, né. Sim. A gente funcionou até hoje, na verdade, esses 2 anos e meio, muito na indicação para empresas. Então, as empresas, ou elas liam as histórias e se interessavam por aquela pessoa, ou elas procuravam a Cruzando com uma oportunidade em aberto, falando, olha, eu queria uma pessoa para trabalhar comigo assim, assim, assado. E aí, o nosso feeling dava conta de encontrar essa pessoa. No comecinho, né? Mas agora a gente já tem um volume muito grande de público e também de empresas que nos procuram para pedir indicação ou para passar vaga. Então a gente centraliza muito no WhatsApp e nos programas que a gente faz, nas oficinas. Quem passa com a gente pela oficina, que na verdade é um workshop que a gente chama de oficina do emprego, onde ele vai ter ali um pouco de autoconhecimento para entender qual que é o momento dele, o que ele gosta realmente de fazer, encontrar um equilíbrio, né, entre as necessidades e o que ele realmente gosta e sabe fazer. Tá, então, mas eu quero deixar claro, assim, para também um monte de gente também não chegar numa plataforma que às vezes não consegue atender todo mundo. Então, o primeiro passo, a pessoa faz o e-mail, conta a sua história, você lê essa história e aí o workshop, ela vai ter que esperar uma vaga, essa oficina? Então, na verdade, assim, esses últimos 6 meses a gente passou estudando quais projetos a gente deveria continuar para que atendesse com qualidade as pessoas e não desconectasse da nossa essência, que é de empatia mesmo, de acolhimento, de desenvolvimento de perfil profissional. Então, hoje a gente tem 2 projetos. A gente tem o Escutação, que é um projeto gratuito, que está acontecendo, acontece em 6 pontos de São Paulo todo mês, que é uma pequena roda de acolhimento, a gente chama de roda de escuta empática, onde um facilitador treinado pela Cruzando Histórias, que é o escutador, ele está ali doando o tempo dele para entender quais as necessidades dessa pessoa. Então, além da escuta, ali ele já dá algumas orientações. Então, dependendo do que for falado, ele já vai orientando.
Normalmente, dos escutadores, 5 são profissionais de RH. Então, a gente são treinados com a nossa metodologia da Cruzando Histórias, do que a gente acredita, e também tem a bagagem de experiência, de conhecimentos deles. E eles são voluntários? São voluntários. Olha, os escutadores são todos voluntários. Uhum. Esse projeto é o Escutação. Então, ele acontece em diversos pontos. A gente vai crescer agora em agosto, a gente vai formar outra turma de 15 escutadores. Então, a gente vai passar a ter 21 escutadores aqui em São Paulo. E aí é um local físico e que se combina antes? Faz a inscrição pelo site. Lá no site tem a nossa agenda, aparece certinho quais são os dias e os locais que estão rolando a escutação. Que legal. Normalmente acontece em cafés ou em locais públicos. Pode ser numa praça, se não estiver chovendo, ou num café, num parque. Sim, entendi. No Museu da Imigração, dentro do café lá, a gente tem parceria. E aí legal. tem uma escutadora lá. Então, você sabe que eu tenho curiosidade? Às vezes eu frequento o Ibirapuera, eu vejo um grupo de pessoas, dá vontade de parar e falar, vocês estão falando sobre o quê, né? Mas não pode. Provavelmente é um desses vocês, que a gente vê uma roda assim, alguém está falando e os outros estão escutando, falam, nossa, que legal, né? Vocês promovem isso, as pessoas reúnem, pode ser até num parque, né? As pessoas fazem uma roda, pode. Conversa, por que você está... E aí é legal porque, assim, é uma interatividade, de repente, daquele grupo, um já começa a trocar um WhatsApp, fazer... Na verdade, o Escutação, ele é uma evolução da ação que eu fazia com a lousinha, porque antes era só eu, a lousa e a pessoa, então ficava muito eu e a pessoa. No ano passado, eu transformei essa ação da lousinha num projetinho mesmo, chamava Café com Bia. Então, era uma mesa compartilhada num café aqui em Pinheiros, no Polska, e aí sentavam 3 ou 4 pessoas comigo, e aí eu fui percebendo a magia acontecendo, porque não dependia mais de mim. Essa troca entre eles era de muita colaboração. Né? As pessoas se ajudavam, porque elas iam entendendo o problema do outro, ou sei lá, uma dificuldade de um pode ser, sei lá, expertise do outro, sabe? E eles vão se ajudando. Às vezes a pessoa conhece alguém que tem uma vaga que não serve para mim, mas serve para a pessoa que está ali do lado. Muito, eu conheço. Isso acontece muito. Você já procurou um restaurante e tal, eles têm muita vaga não sei o quê, então as pessoas começam a... Então, na verdade, a gente propaga mesmo a cultura da colaboração. A gente quer que as pessoas se ajudem. E tem também, para falar em grupos e tecnologia, vocês usam o grupo do WhatsApp, por exemplo, que... Muito. Mas primeiro o caminho, se você está interessado, entrar no e-mail, vai lá no site, né, no www.cruzandohistórias.com.br, tem lá o espaço, todas as datas, a agenda, você manda o e-mail, aí ela vai te responder, e aí o segundo passo, aí tem os encontros das rodas, não é roda de conversa, como é que você chama o projeto? Escutação. Escutação, né? É um dos projetos. Bom, a gente volta nele se der tempo, mas e o outro projeto? A Escutação é um deles. O outro novo projeto, na verdade, também é uma evolução do workshop que chamava Oficina do Emprego. Agora a gente criou um programa, então esse programa a gente trabalha com os desempregados e com as pessoas que estão trabalhando, que estão dentro do mercado. A gente tá tipo um mentor. Sim, a gente está buscando empresas parceiras que apostem nesse programa, né? E aí, qual que é a contrapartida? A gente forma mentores voluntários, programa de voluntariado para dentro da empresa. Então, a gente treina os funcionários dessa empresa em mentoria de carreira, em comunicação não violenta, escuta empática, para que no final da imersão, que a Oficina do Emprego virou uma imersão de 12 horas, depois, no final dessas 12 horas, a gente tem um evento onde a gente promove esse ambiente de colaboração, juntando quem está dentro do mercado com quem está fora do mercado para a mentoria. Essa imersão é um dia 12 horas? Direto? Por que vocês gostam de fazer a gente se cansar? Eu já vi evento que o pessoal fica 18 horas e fica cansado. A gente está testando, tudo para invalidação, na verdade. É porque a gente percebeu que 4 horas do workshop era muito pouco. Então a ideia, a gente vai fazer agora uma validação de 12 horas, que é o dia todo, só com as paradas de coffee. Eu tô brincando, mas eu já ouvi falar também que essas imersões são boas, assim, porque a pessoa ali, ela força, inteira lá. Mas ela tá inteira e ela fala, daqui eu vou tirar um resultado. Mas a gente vai testar uma turma um dia todo e a outra turma 2 dias na semana, 6 horas cada. E aí pega os mentores, gente que está trabalhando, mas precisa ser da mesma área? Não precisa ser da mesma área. Porque a gente já tem esse evento de mentorias, que a gente já fez 3 em São Paulo, a gente já atendeu mais ou menos 250 pessoas nesses dias de mentoria, que a gente pega pessoas que querem se voluntariar, que têm experiência em gestão de carreira e quer ir lá dar uma mentoria, que inclusive está passando aqui, ó. Vamos mostrar um pouquinho aqui, acho que ainda dá tempo. Tem algumas fotos aí, tem um segundinho. Vai falando para mim essas fotos aí. Esse foi o nosso último dia de mentoria, o nosso último isso é uma mentoria, tem uma pessoa do lado, e esse aí é uma palestra. Aqui dentro do dia de mentoria, a gente traz pessoas que já passaram pelo programa da Cruzando Histórias e se recolocaram. Então foi o caso da Thelma, ela estava ali compartilhando como que foi a jornada dela dentro da Cruzando. Tudo isso aí, esse pessoal de fundo, é tudo da mentoria? Tudo mentoria. É um salão grandão
E na mesa sempre senta um mentor com uma pessoa que está buscando recolocação. Nossa, é muito bom, Sim, muito sim. bom. Eu já fiz curso, por exemplo, no Sebrae, que tem uma coisa muito próxima. Você tem, e é muito bom, porque você tem profissionais especializados de várias áreas, né? E aí você escolhe, eu quero falar com o cara das finanças, por exemplo, né? Aí você chega e conta o projeto para ele, eu tenho um projeto assim, 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 o que você acha? Aí ele fala, eu acho que deve ter mais atenção assim, aqui, fala mais. Puxa, é um aprendizado muito legal. Exatamente, aqui a gente tem mentoria de carreira e mentoria de finanças. Essa mesa, por exemplo, é de finanças pessoais. Com a Regina e a Finanças pessoais, isso aí vai bombar, hein? Ó, vamos fazer um programa só sobre isso aí, finanças pessoais, que é importante. Então esse é o Mentor Day, onde acontece muita colaboração, assim, é mesmo uma pessoa que está dentro do mercado orientando o que está fora. Então, nesse evento, a gente teve, em um mês, 37,5% das pessoas se recolocaram. Nossa, que interessante. Então a gente viu que realmente foi um movimento e como é que você deu você que é resultado. do RH, como é que faz uma dosagem entre o perfil técnico, ou seja, você não olhar apenas um papel e falar assim, esse fulano, nossa, ele tem 3 faculdades, ele fala tantas línguas, né? É aquele profissional empacotadinho que eu já vi nas revistas falando que às vezes nem existe, né? Tudo que o pessoal quer, enfim. Mas você não sabe, você está vendo um papel, no máximo uma foto. E outra, você conhecer a história de vida da pessoa. Mas como é que você faz um equilíbrio entre... Porque também não é só a história da pessoa, a pessoa precisa ter competências também, né? As competências, elas continuam super necessárias, é lógico, né? Tanto as técnicas quanto as soft skills, né? Que são as habilidades, os conhecimentos comportamentais da pessoa. Então, muitas empresas... Depende muito da empresa, depende do perfil da empresa. Tem empresas que aplicam muitos testes, que fazem várias dinâmicas e tal. Sim. E tem outras que é direto na entrevista, que continuam num modelo mais tradicional de olho no olho. Você sabe o que é interessante? Tem uma história no livro, quem tiver interesse chama Primeiro Quebre Todas as Regras, e eles estudavam do Instituto Gallup americano. E aí o cara contou uma história que esse processo, por exemplo, de homens que foram para o espaço, para a Lua, ou nessas plataformas que tem no espaço, eles passaram por um processo muito rigoroso de alimentação psicológica, assim, e pessoas que tinham um perfil muito parecido, quando a cápsula caiu, ele simplesmente caiu no mar, né, para ele voltar. Fez todos os procedimentos, o outro deu uma claustrofobia, ele fez tudo errado, a cápsula foi para o fundo do mar, ele teve que escapar, milhões de dólares para o fundo. E eles tentando analisar, poxa, mas eles passaram pelo mesmo tratamento, mas são seres humanos diferentes, né? Sim. E você olha esse aspecto. Sim, com emoções diferentes, com histórias mesmo diferentes. Acho que muito do que a gente já passou na nossa vida forma quem nós somos hoje. Né? Então, o que a gente faz? Você acha que isso ajuda a contribuir no currículo, no perfil da pessoa? Eu acho que você ter consciência da sua própria história, você saber tudo que você saber o que você passou, mas você valorizar o que você passou, te deixa mais preparado para a entrevista, te deixa mais preparado para voltar para o mercado de trabalho. Então, a gente até usa muito essa frase, minha história tem valor, que eu acho que é o sentimento que a gente quer imprimir nessas pessoas que passam pela Cruzando. Porque normalmente o desempregado é o cara que está derrotado, desesperado, que está querendo de todo jeito voltar para o mercado, está sofrendo com situação financeira, mas a dor maior mesmo do desemprego hoje é o pertencimento, é você não se sentir conectado a nada e a ninguém, sabe? Aquela falta de rumo, de rotina, de amigos. E a então pessoa, é muito duro. ela é muito ligada ao trabalho, se ela perder o trabalho, aí parece que perdeu o chão, né? Perdeu. Porque assim, o relacionamento delas muitas vezes é por meio do trabalho, né? Sim. Enfim. Eu conversei com um rapaz, né? Ele trabalhou 18 anos numa mesma empresa, de gás. E ele falou pra mim, eu tô há 4 meses, eu sonho com gás, eu sinto cheiro de gás. Eu não consigo viver sem ter o meu caminho para a empresa. 18 anos. 18 anos na mesma empresa. Você trabalha 2, 3 anos, você já fica... Super vinculado, Super né? vinculado, né? Imagina a pessoa que passou 18 anos. Como é que, Bia, como é que as empresas podem se conectar com vocês? Então, na verdade, a gente está precisando muito de conexão com empresas agora, porque os nossos projetos já estão bem definidos, bem desenhados e validados. A gente já tem bastante resultado, mas a gente precisa sustentar toda essa operação, né? Porque até então aconteceu muito no sufoco, muito na boa intenção, com voluntariado, mas hoje a gente precisa que as empresas
participem desse processo, né? Que elas custeiem. Então a gente também desenhou boas contrapartidas, assim, para a empresa também se sentir valorizada. A gente tem altos índices de falta de motivação, de infelicidade no trabalho, das pessoas que estão dentro das empresas. Então a gente sempre fala, quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio. De repente essa colaboração, essa ponte que a Cruzando Histórias faz, de trazer o que está acontecendo lá fora para quem está dentro e trazendo o que está acontecendo dentro para quem está fora, ela tem uma importância, ela tem uma relevância, assim, é muito forte. Então as empresas, a gente precisa que as empresas nos ajudem com cotas de patrocínio, que entrem mesmo patrocinando e apoiando os projetos. Tanto a escutação quanto a jornada Cruzando Histórias. Assim. Ou seja, poderia ser um patrocínio não só de contratação, mas uma grande empresa, uma multinacional, ela pode dar um apoio pelo projeto em si, né? Sim, pelo projeto em si. Entendi. Mas a gente também quer se relacionar com essas empresas. A gente não quer só aquilo, manda o dinheiro e a gente faz aqui o que a gente quer. Não, a gente quer realmente integrar a empresa à comunidade. Lá em Cotia, onde eu moro, eu tenho um projeto dentro de uma revista, que é o Conexão Emprego, onde a gente quer fomentar a empregabilidade local. Porque a gente percebe que muitas pessoas saem da cidade de Cotia para trabalhar em São Paulo e muita gente de São Paulo vai trabalhar lá dentro. Então a gente tem um problema sério de trânsito na Raposo Tavares e de estresse, de todo mundo reclamando. E com toda a tecnologia hoje que dá para juntar essas coisas, né? Onde é que tem mais gente de tal área, enfim, então, o serviço de geolocalização. É abrir o diálogo mesmo, colocar as empresas para escutarem as pessoas que estão fora, a sociedade, a comunidade, ao entorno também, e as pessoas também entenderem o que acontece dentro das empresas, o que as empresas estão precisando de mim. Porque um cara como esse, que estava há 18 anos numa mesma empresa, ele não faz noção do que as empresas estão pedindo hoje. Então, ele precisa entender qual que é o caminho para ele estar dentro de uma nova empresa, qual que é o lugar que está esperando por ele, né? Então, a gente acredita muito nisso. Então, a gente precisa muito, acho que o que a gente mais precisa hoje, na verdade, é de apoio das empresas. Então, a gente já tem um trabalho sólido, já é um trabalho tem muito afeto no trabalho, né? Tem uma essência muito forte, uma marca muito forte, resultados bem bacanas, a gente precisa desse apoio. Mas qual é o resultado que você pode oferecer para a empresa? Você que é uma profissional do RH, você trabalhou mais de 10 anos como um profissional do RH, né? Então, eu acredito que você tem uma expertise. Que resultado você pode oferecer para a empresa nesse sentido? Do que eu falei, por exemplo, essa história que eu contei do astronautas, por exemplo, que tinha a mesma classificação, mas assim, depois que eles analisaram o perfil individual de cada um com mais profissionalidade, eles viam que tinham nuances, diferenças, né? Às vezes você contrata uma pessoa que tecnicamente ela é muito boa, mas ela não se dá bem, não consegue se relacionar. E eu já vi profissionais do RH dizendo, às vezes, é preciso dosar a pessoa que sabe se relacionar e é boa tecnicamente. Porque se a pessoa for muito boa tecnicamente, mas ela tiver problema de relacionamento, ela vai me causar problemas e uma coisa não vai compensar a outra. Então, acho que você pode oferecer alguma coisa para as empresas nesse sentido? Sim, o que eu acredito é que assim, o processo de recrutamento, ele não é majoritariamente uma preocupação só da empresa, uma decisão só da empresa. Ele é uma decisão também do candidato. Né? Então, é muito comum hoje a gente ver vagas confidenciais rodando por aí e um monte de gente se candidatando para aquela vaga sem nem saber que empresa é essa, onde é essa empresa. Então, é muito importante o match de valores, é mesmo encontrar se os valores da empresa estão conectados aos valores da pessoa. Então, essa conversa tem que ser feita. Então, a gente, dentro da Cruzando, a gente só trabalha com processos transparentes. Então, se uma empresa me procura para a gente divulgar a vaga ou para a gente indicar alguém, eu indico, desde que esse candidato esteja consciente do lugar que ele está indo. Então, esse trabalho também de limpar essa comunicação do recrutamento, de mostrar para o recrutador que ele precisa abrir qual que é a empresa, ele precisa também ser atraente para o candidato. E com o candidato, a gente trabalhar com ele, olha, você tem seus valores, você tem seus sonhos, você tem seus objetivos, você tem o que você gosta e o que você não gosta de fazer, o que para você é aceitável e o que para você não é aceitável. Então, a gente prepara esse candidato para que ele vá mais consciente para a entrevista. Você sabe que eu, quando era... Eu fui patrulheiro, fiz umas coisas assim. Hoje, até o pessoal brinca, o pessoal começa a trabalhar, sei lá, com 16 anos, só pode ser um aprendiz. Antigamente a gente já começava antes. Eu trabalhei numa empresa que a gente entrava e tinha uma historinha, como se fosse um gibi. E contava a história dela. Olha, essa empresa nasceu nos Estados Unidos em tal década. Fulano de tal gostava, sei lá, de trabalhar com borracha, aí contar a historinha. Hoje somos uma família. Eu não sei nem se isso existe mais hoje, porque hoje assim, as empresas têm, daqui a pouco vira um grupo, vende para outra, né? Mas isso era importante porque é uma conexão. Naquele momento que eu estava no RH, eu me conectei com a história. Eu falei, nossa, que história bacana
Que história legal desse empreendedor, como que ele começou. Então, você começa a afinar os seus valores com o da empresa e você evita, por exemplo, rotatividade, né? Tem ramo que tem muita rotatividade, né? Então, na verdade, hoje, para você ver como é alarmante essa questão do recrutamento com resultados questionáveis. 48% das admissões não se sustentam por 18 meses. Nossa. Então, quer dizer, hoje, se você arruma um emprego, metade não vai passar 1 ano e meio ali naquela empresa. Por quê? Provavelmente porque esses valores não se conectaram. De alguma forma, tem ruídos aí no meio do caminho que a ONG Cruzando Histórias tem feito um trabalho muito interessante. Não deu tempo de falar tudo aqui, o programa chegou ao fim, só meia horinha, mas eu acho extraordinário no momento em que a gente fala de Learn Machine, de inteligência artificial. A gente trouxe aqui, por exemplo, numa palestra, o professor Luiz Flávio Gomes, muito conhecido no meio jurídico, ele falou, cara, criaram um hotel, acho que no Japão, totalmente informatizado, tudo, camareira, tudo. Você apertava um botão, vinha um lençol novo, café, tudo. O pessoal falou, traga a gente para cá, a gente não quer mais esse monte de máquina, isso é um hotel, eu quero a camareira. Então a gente precisa saber valorizar o ser humano, porque as máquinas foram feitas para nos servir, né? Sim. E que está tirando emprego de tanta gente. Você tem feito um trabalho na inverso, né? Primeiro o ser humano, depois a técnica, o resto, porque daí as coisas se encaixam melhor, né? Nada como uma profissional de RH para trazer isso para a gente no Cruzando Histórias. Entra lá no site, faz uma visita, se você é empresário ou se você está procurando emprego, ajuda nessa conectividade que é bem legal. E a gente está aqui para ajudar vocês também no programa Terceiro Setor, que fica por aqui. Até a próxima.